eu ter falado da última, de tanta pressão na cabeça da gente, o cara me trouxe um cheiro aqui para regular, só lenta, coisa rápida. Aí, foi na segunda noite, tipo, umas 7 horas da noite. Eu já tava com uma pane no Serra, né? Já era tarde e tal, mas eu tava resolvendo. E ele ligou pra mim se dava pra trazer. Ele apareceu aí, né? Dá pra trazer o ar? Eu falei, pode trazer. Aí, beleza. Só que ele chegou, cortou o motor, me entregou a chave e foi embora. Falei, não tem pressa, regula, daí depois eu levo o avião. Aí, beleza. Aí ontem ele me liga perguntando se tá pronto. Eu falei, putz, não, vou lá fazer, né? Mas é rápido, coisa rápida. Eu falei, tô filho, mas vou lá, pode vir pra cá, né? Ele ligou da casa dele, eu falei, pode vir, daí você já leva o avião. Aí vou lá, tiro o capô e tal, dei uma apertada no parafuso, vou dar uma partida, começa. Cadê a chave do avião? Cara, isso era umas 9 horas da manhã. Você fica meio com a cabeça em muitas coisas e eu tinha certeza que ele me entregou a chave, que eu lembrava da chave, eu lembrava, né? Ele me entregou essa chave. Mas daí liguei pra ele, você não tem uma chave de reserva? Ó, não tem. E eu, cara, fui no meu armário, bancada, acabei de, tipo, umas 3 e pouco da tarde, daí um instrutor falou, nem era mais com a chave. Ele tava falando dos bolsos, naquela calça da gente muito bolso, né? Daí eu tinha procurado sempre nesse de cima, assim, né? Que eu coloco. Aí bati no bolso lateral a chave aqui dentro. Eu fui achar essa chave umas 4 horas da tarde. Cara, olha como é que tá a cabeça. Olha a pressão como é que é, né? E por falar em pressão, você vê, você assistiu a palestra da doutora Elisete Lacerda. Foi uma baita de uma palestra, né? Eu achei que era uma palestra assim, mais simples sobre certos assuntos de segurança, mas aí ela começou a falar sobre a segurança da manutenção em si, sobre a pressão que existe em cima do pessoal, dos mecânicos e tudo. É uma palestra sensacional, viu? Fora de série. A realidade. Até esse checklist, outro estava comentando quanto ao checklist, que antigamente não tinha, né? Checklist. E é uma coisa que surgiu depois da guerra. Pois é. Porque estava causando muito acidente. A aviação estava causando acidente direto por causa da manutenção. Então, chega de lero, vamos assistir essa palestra aí. Doutora Elisete Tavares Lacerda, a qual temos a honra e a satisfação de receber aqui na noite de hoje. A doutora Elisete é mestre em antropologia pela UFRJ, formação em psicoterapia psicanalítica pela USP, especialista em saúde mental pela UFRJ, bacharel em arqueologia pela Unesco. Sua formação acadêmica é especialização em saúde mental relacionada ao trabalho, formação em psicoterapia psicanalítica, fundamentos da psicanálise em sua prática clínica, mestre em antropologia da arte, especialização em saúde mental. Elemento credencial de fator humano, facilitadora de CRM pelo CENIPA, facilitadora de fatores humanos em manutenção, facilitadora de CRM pela Agência Nacional de Aviação Civil. A professora Elisete possui mais de 30 trabalhos desenvolvidos na aviação civil. Desempenhou também 11 outras funções no âmbito da aviação civil. Com os senhores, a professora doutora Elisete. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Então vamos trabalhar, né? Vamos fazer uma palestra aí sobre o MRM, que MRM, Maintenance Resource Management. É uma ferramenta dos fatores humanos, tá? Para se trabalhar o erro na manutenção. Bom, então quando eu comecei a pensar na palestra, e daí eu falei, bom, o que a gente poderia trazer de importante sobre esse assunto relacionado à manutenção? Então, trouxe uma introdução e aí fiquei na dúvida, né? Será que seria interessante eu trazer algum trabalho, né? Como que se faz
a elaboração do MRM, o que seria importante para se colocar dentro desse contexto. E daí, pensando já na questão do CRM, da evolução, eu trouxe a evolução do CRM, um tópico fundamental que é o conceito de consciência situacional na manutenção, e a dúzia de erros, né, o Dirty Dozen, e o gerenciamento de erro na manutenção. Tá? Então, esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. Bom, o objetivo do treinamento é melhorar a segurança e a qualidade, né, de todas as áreas e eficiência, né, das operações no gerenciamento das ameaças e dos erros, tá? Ligadas a atividades que tenham diretamente impacto ou não na atividade. Bom, se eu perguntasse para vocês, então, será que a manutenção, né, ela é uma atividade que ela está diretamente ligada ao voo, né, ou ela não está? O que vocês acham? Totalmente ligada ao voo. Né? Então, é uma atividade que está diretamente ligada ao voo. Bom, e hoje, dentro dessa cultura, né, da filosofia que nós temos do CRM, todas essas áreas, né, devem estar envolvidas no CRM. O CCO, o DOV administrativo, comissários, pilotos, manutenção, despacho, rampa, a alta direção, escala e você. Você que está ali na ponta do sistema tem responsabilidade com a segurança de voo. Bom, olha que interessante. O MRM como uma ferramenta de fatores humanos. Então, a gente vai ter aqui no contexto, né, desse modelo aí que a gente trouxe, as ameaças. O que a gente poderia pensar de uma ameaça no contexto da manutenção? O que vocês acham? Exatamente. Né? O que mais? Será que o ambiente de trabalho do técnico de manutenção é um ambiente onde existem algumas ameaças no trabalho dele? Bastante ameaças, né? Então, o ruído, o calor, o sol. Então, várias atividades do técnico de manutenção estão dentro desse contexto, né, e que podem produzir um erro. E aí, ampliando esse conceito, né, a gente saindo do posto de trabalho, se a gente pensar no cenário econômico que nós estamos vivendo hoje, será que isso seria uma ameaça? O que vocês acham? O fator econômico? Sim, né? Então, a gente está vendo hoje, conversando com um técnico de manutenção, que o medo de desemprego, ele aparece o tempo todo na fala do técnico de manutenção. Não só da manutenção, como do piloto e de outras pessoas da área de aviação. E daí, a gente tem que trabalhar, né, em prol de quê? De uma segurança, da segurança operacional. Né? A gente está vendo aqui. Então, a gente tem as ameaças, a gente tem que trabalhar em prol da segurança operacional e a gente vai estar num contexto onde a grande maioria das empresas, né, estão preocupadas, né, em cortar custos e aumentar as metas. Tá? E daí, como que a gente vai trabalhar, né, o gerenciamento dessas ameaças num contexto que já é uma ameaça? E daí, a gente vai para a questão do profissionalismo e da padronização. Então, é uma situação onde a gente tem que ter muito cuidado, porque essa ameaça ela pode se tornar, né, um fator que pode vir a interferir na padronização, no profissionalismo, né, e a gente resgatar o orgulho do técnico de manutenção, o orgulho de ser mecânico de voo. Isso é fundamental dentro da segurança de voo. Quando a gente encontra um grupo bastante motivado, a gente tem uma opção, né, a gente tem uma segurança de voo melhor. Quando a gente encontra um grupo de voo mais desmotivado, a segurança, a gente tem que ficar muito mais alerta em relação à segurança de voo. Bom, e o maior perigo para a aeronave? A gente tem a gravidade ou os humanos? Então, a gente está falando do fator humano, a gente está falando do homem, né, no seu posto de trabalho. Então, o facilitador, como eu estou falando aqui de um treinamento, o facilitador de CRM, ele tem que ter uma escuta, né? Ele tem que estar atento para o que esse grupo traz para ele, para poder
trabalhar, né, identificar e levar isso para as chefias, para a alta direção. Esse gráfico ele é um clássico. Todos vocês já devem ter visto em vários seminários. Eu acho que ainda é fundamental a gente se colocar. Hoje você tem, pela IATA, colocando aí um percentual de 95% na literatura, mas a gente está mantendo aí os 80% e temos discutido como que essa evolução está acontecendo. Bom, então dentro da questão do tempo, os aviões, desculpa, estou familiarizada, é a tecnologia, estou familiarizada com o meu passador, né? E quando pega um novo, a gente fica até se acertar. Bom, então a gente vai vendo aqui que vocês já perceberam, que é a evolução da máquina, né, da tecnologia, como foi bem demonstrado aí na palestra do professor Ciro. Então, a tecnologia, hoje, a full automação, tem produzido menos erros. Mas, em compensação, nós estamos aqui com o fator humano, com o homem lidando com essa nova tecnologia, com essas novas tecnologias. Olha que interessante para a gente pensar aí a questão de como está o grupo de manutenção. Essa pesquisa foi feita numa empresa em 2015. E a pergunta foi: quando conheço a minha task, a minha tarefa a ser realizada, consulto os manuais e os procedimentos, E olha que interessante, né? Então, no concordo, 48%, né, concordou que sim. Mas a gente vê aqui um percentual muito alto, né, de pessoas, né, dos técnicos, e ainda que discordam, né, ou que não têm opinião. E isso é para a gente pensar aí na questão do fator humano, né, o que está acontecendo quando a gente tem que ter tudo, as tarefas estão descritas para serem seguidas. Então, devido a manutenções e inspeções inadequadas, o que pode acontecer? Discrepância na fabricação que levou a um acidente ocorreu no voo 5547 da Central Airlines, que caiu em Ohio. A investigação descobriu que todas as 4 pás da hélice direita separaram-se em voo e a pá número 2 penetrou na fuselagem. A extensão do dano causado pela penetração da pá foi tão grave que a fuselagem rompeu-se ao longo da linha de penetração. A aeronave caiu. As 38 pessoas a bordo sofreram lesão fatal e o avião foi destruído. Causa provável: falha no tratamento da hélice por nitratação para aumentar a resistência do componente e falha no controle de qualidade da fabricação para detectar a omissão. A gente está falando do fator humano, então esse é um acidente que ocorreu já há algum tempo e relacionado à falha da manutenção. Então, por que a gente hoje tem um treinamento de MRM? Preocupado com a segurança, né? E preocupado também com o custo. Então, a gente sempre está dentro de uma balança, né? Um lado o custo e o outro lado a segurança. Então, orgulho e profissionalismo. Então, a gente pensar, não, bom, eu conheço, eu tenho muita experiência, eu não vou errar. Então, isso, até os mais experientes cometem erros. A gente tem que ficar sempre atento, né, a essas situações que são as ameaças que, às vezes, estão relacionadas, né, à falta de ferramentas, à falta de treinamento. O gerenciamento de recursos da manutenção é o uso efetivo de todos os recursos disponíveis, né, em relação aos humanos e o hardware e informações, a integração de habilidades técnicas do pessoal de manutenção, as habilidades interpessoais, conhecimento básico dos fatores humanos, efetividade da melhoria da comunicação, da segurança, comportamento da segurança baseado em equipe e sempre orientado para desempenhos livres de erro. Bom, esse ponto aqui eu gostaria de reforçar a importância, porque quando a gente trabalha, né, com CRM, tem bastante pilotos aqui, a gente também trabalha com CRM para piloto, a gente sempre ouve, bom, mas quem deveria estar aqui não somos nós, né? Mas sim, de repente, diretores, né, gerentes. Então, todo mundo, sim, tem que estar presente no CRM, no MRM,
para poder entender, né, o que acontece naquele grupo, naquela empresa, naquela organização. Então, o envolvimento da diretoria e da gerência é essencial nos treinamentos de MRE. O erro da manutenção é uma responsabilidade da alta direção. Ela dá o exemplo, ela conduz a visão, a vontade e a crença. Eu quero minha empresa com segurança, então eu vou desenvolver atitudes, né, que condiz com a minha vontade em relação à segurança. Estabelece a cultura da companhia, provê equipamentos, condições de trabalho, treinamento e procedimentos, para que o técnico de manutenção ele possa fazer cada vez mais, né, e com menos erros. Bom, e dentro das ameaças organizacionais dessa empresa, que foi feita a pesquisa, né, são as ameaças na organização que afetam a realização de suas tarefas. Estão ligadas justamente àquela cultura, às condições latentes de uma organização. É aquilo que a gente não vê, né? É aquilo que está permeando a organização. Isso, né, leva um tempo, às vezes, para se identificar. Quando você aplica uma pesquisa, né, de fatores humanos, você começa a identificar. E quando o facilitador também vai para a sala de aula, e se ele tem essa escuta, ele também identifica, ele acredita, né, no que o grupo fala para ele. Então, a gente vai ver aqui, né, carga de trabalho e efetivo. Bom, quando começa a crise econômica, a preocupação, né, acaba diminuindo o efetivo. Então, o técnico de manutenção ele começa a ficar sobrecarregado. Falta de equipamentos adequados, atenção aos problemas pessoais. Né? Então, a gente pensar que eu não levo meus problemas para o trabalho, não é verdade. Né? Pressão para realizar a task, deficiência do planejamento, deficiência em treinamentos, relacionamentos com demais integrantes, comunicação efetiva da chefia, clareza dos manuais e falta de ferramentas. Bom, carga de trabalho e falta de ferramentas é uma situação bastante difícil, né? Então, o técnico de manutenção, ele precisa, né, de ter uma condição de trabalho adequada para ele desenvolver as tarefas. Então, falta de ferramenta está ligado diretamente a ações, né, de planejamento, de tomada de decisão, de quem tem um alto cargo de chefias ou de gerências. Então, objetivos específicos do treinamento de MRE é identificar as ameaças, né, compreender o erro humano e reconhecer as causas que levam ao erro humano, reconhecer e corrigir as causas mais comuns de erros na manutenção, identificar a cadeia de eventos de um acidente. Então, a gente já sabe, todos vocês já leram, já estudaram, que um acidente ele ocorre, né, por uma sequência. Ele dá sinais na organização. Então, quando aquilo começa a se repetir muito, é um alerta. Então, vamos ficar em alerta. Desenvolver barreiras e métodos, né, para quebrar a cadeia por meio do gerenciamento das ameaças e dos erros. Tá? E usar as habilidades do MRM. Nós temos uma legislação dentro do Brasil, né, que é a IAC 060.002A, hoje é da ANAC, mas ela foi feita pelo DAC em 2003 e 2005. Eu participei da elaboração da legislação. Hoje a gente está tendo, vai se passar a ser uma IS, né, uma instrução de serviço. A gente tem a da Federal Aviation Administration também, e tem da EASA, que é bem ligado para a manutenção dos fatores humanos. Eu gosto muito da legislação da EASA. Acho ela bem completa. Inclusive, quando aqui no Brasil a gente não se falava em drogas, nos treinamentos, ela já, né, se tratava de se colocar dentro dos treinamentos drogas para se falar. O erro, né, o que estava acontecendo, e ele caiu por pane seca 30 minutos depois. A partir desse acidente, que se começou, então, o CRM focado no cockpit, como só existisse, né, o cockpit, não existisse o charuto do avião. Então, o erro só poderia vir dos pilotos. Nas asas, e ele caiu logo após a decolagem, então, focou na tripulação. Bom,
Daí a gente entrou no treinamento LOFT, que é o Library and Flight Training, que é a parte prática para os pilotos, feita no simulador. Eu também não vou explicar, porque não cabe aqui dentro do treinamento. E a gente chegou aí na manutenção, né? O Aloha, voo 243, então se focou, né, na manutenção. Tá bom? E hoje nós estamos aqui no Corporate, envolvendo toda a organização. Para vocês terem ideia, o voo da United, desse primeiro, tá? Aqui o de Drive, na sequência o do Aloha, né? E a descrição em 28 de abril de 1988, um Boeing 737 experimentou um impressionante acidente quando perdeu em pleno voo uma importante parte da sua fuselagem superior. Então ele teve uma descompressão explosiva, vocês já devem ter visto essas fotos, inclusive tem um vídeo bem pequeno dele chegando. Tá? E as altas acumulações de cargas de pressurização entre os ciclos de voo e as falhas de manutenção nas revisões estruturais foram um fator-chave, né, para a ocorrência desse acidente. Então, a partir daí, a gente começou a se trabalhar o MRM. Então, uma imagem aqui já maior. Nesse acidente, uma comissária faleceu, né, e o piloto conseguiu pousar. Aí a gente vai para o segundo conceito, que é a consciência situacional na manutenção. Então, a gente tem o ambiente, né? Então, o ambiente onde o técnico da manutenção, se a gente pensar na pista, onde ele trabalha, ou no hangar, alguém que já visitou, né, uma manutenção de madrugada, 1h da manhã, 3 horas da manhã, e o hangar é uma cidade, né? Uma cidade que funciona. E, né, é o ambiente onde o técnico de manutenção ele trabalha. Na pista, com calor, né? Então a gente tem que ter a percepção que ela vai trabalhar. A consciência situacional em 3 níveis. O primeiro nível é a percepção, então você tem que perceber aquela informação. Depois você vai para o segundo nível, que é a compreensão. Você precisa compreender aquela informação e a partir dali você vai projetar. Se você não perceber, né, corretamente, com certeza o seu modelo mental vai ser formado erroneamente. Então você vai compreender errado, vai projetar errado e a sua decisão, né, vai ser errada. E a gente tem uma ação, né, e essa ação vai agir sobre o ambiente para modificar. Então, hoje é muito importante, quando a gente começou a trabalhar o CRM, esse conceito de consciência situacional, ele era muito pouco falado, ele era puxado assim, dentro de um assunto e trabalhado. A partir desses acidentes, principalmente com a automação, né, com a introdução da automação, a consciência situacional começou a ser bastante trabalhada para os pilotos e a gente também está trabalhando na manutenção. Os níveis que eu falei, o maior percentual de erro está na percepção, 80%, nível 2, compreensão, e o nível 3, a projeção, 3%. Bom, esse gráfico aqui, né, essa ilustração, ela é muito importante, porque dá para a gente entender, né, como que a gente tem que trabalhar. Né? Então, a gente tem aqui, a realidade do técnico e da manutenção. Daqui a gente tem a realidade das equipes. E o que acontece? Se essa comunicação ela não flui, né, não existe uma comunicação entre essas equipes que estão trabalhando com o técnico de manutenção, né, vai aparecer uma zona de perigo. Então eles precisam estar trabalhando o tempo todo e dentro da realidade. Porque às vezes a realidade pode ser não ser a realidade do técnico da manutenção ou da equipe. Então eles precisam de se entender realmente qual é aquela realidade para poder trabalhar, entender, né, aquela situação. Então os modelos mentais são as representações internas do mundo real. E o que implica nisso?
implica experiência, o treinamento. Então, se eu tenho bastante experiência, se eu tenho treinamento, eu já vivi uma situação, com certeza eu estou mais confortável, né, para identificar essas situações da vida do dia a dia. E aí, dentro da pesquisa, né, a gente perguntou assim, o que pode afetar a sua consciência situacional? Eu lembrei bastante dos 12, né, da questão do Dirty Dozen, deficiências do inglês. Então, antigamente, né, há algum tempo atrás, não tinha essa preocupação do inglês com a manutenção. Hoje, essa cobrança é muito importante. Eles têm que escrever, Airbus, quem voa na empresa aérea, eles precisam do inglês. Comissários, né, mas como que é essa relação, né, como é que é essa informação do comissário do voo, com alguma situação que ele identifica, a coordenação de voo, o efetivo insuficiente, falta de comunicação, cenário econômico do país, falta de peças e ferramentas, abuso de substâncias químicas, complexidade dos sistemas, que mudou bastante, ruído, pessoal de rampa, problemas pessoais, falta de recursos para se trabalhar, deadlines irreais, tarefas repetitivas, pressão de tempo, manuais incompletos ou incorretos, ambiente de trabalho, pessoal terceirizado, falta de treinamento, pilotos, distrações, fadiga e estresse. Então, gente, isso tudo dentro de um ambiente, né, que precisa de precisão, né, de tempo para fazer e como gerenciar essas situações todas. Então, o MRM, ele vem justamente para a gente poder falar e trabalhar sobre essas questões, um técnico de manutenção. De preferência, né, que depois possa se trabalhar, né, já no corporate, pilotos, comissários, manutenção. Então, cada um poder entender a atividade do outro e outras áreas também. Muitas vezes, eu acho interessante, eu estou muitos anos trabalhando com CRM e eu sempre fui uma pessoa da prática. Eu sempre subi em porão de avião, eu sempre fui para de madrugada, e isso é fundamental. Às vezes eu vejo, não é uma crítica, mas acho que é uma questão das pessoas repensarem o seu trabalho, né? Então, não é um RH, vamos fazer uma seleção de um técnico, de uma pessoa, né, de um piloto, e nunca nem vão visitar o trabalho daquela pessoa, né? Então, acho que é importante cada um entender o trabalho do outro, ir lá no local e ver, porque a partir dali eu tenho uma noção do que aquele mecânico faz, qual é a condição de trabalho dele. Bom, por que a consciência situacional, então, é importante? Porque ela é o carro-chefe, né, da tomada de decisão, para a gente atingir uma performance adequada. E aí, todo mundo aqui já tinha ouvido falar da dúzia de erros? Não? A dúzia de erros, né, ou a dúzia suja, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, é uma lista de 12 erros e fatores que podem levar a acidentes e incidentes relacionados à manutenção. Então, foi feito um estudo sobre isso, né? E o sistema também propõe estratégias e redes de segurança para permitir que técnicos evitem cometer erros. Então, aqui, trabalho, né, falta de trabalho em equipe, complacência, distração, falta de consciência situacional, indisciplina, fadiga, estresse, pressão, falta de comunicação, falta de treinamento, falta de procedimentos e falta de recursos. Minhas folgas estão de acordo com o meu descanso. É uma situação para a gente repensar, não é isso? Como é que está a situação? Como é que o descanso dele não está adequado? Como é que vai estar no outro dia a consciência situacional para ele trabalhar? Então, o que isso pode afetar? Então, o mecânico, às vezes, né, trabalham 12 horas, aí vão dobrar mais 23 horas, e isso afeta o quê? A segurança de voo. E os sintomas de estresse, né, parte física? A maioria, né, que identifica aí? Dor de cabeça, né, resfriado, tensão muscular é bastante comum, então, dor de estômago, gastrite. Então, foram alguns dos sintomas que foram levantados, e muitas vezes a gente
né, tem uma escuta, quando você tem uma escuta, e às vezes um falando, você pensa, aquele cara é o que reclama, ele que é o chato. Né? Mas, na verdade, quando você consegue ouvir um grupo, identificar, né, tabular, e você pensa, você consegue perceber que aquilo é daquele grupo de trabalho que isso acontece, relacionado à questão do trabalho. Sintomas psicológicos, sensação de desgaste ao acordar, foi o que mais apareceu, que também a queda da produtividade, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, sintoma de pânico, depressão, dificuldade de memória, baixa autoestima, dificuldade de concentração, são sintomas que, né, estão às vezes escondidos, estão dentro dessa... Não é visível, é invisível. E o técnico de manutenção, ele sempre coloca muito que ele não é visto na empresa, ele não é olhado. E todo mundo precisa de ser reconhecido pelo seu trabalho. O indivíduo precisa de um reconhecimento do olhar do outro, do seu trabalho, para ele poder também se realizar. Então, erros mais comuns na manutenção, também foi detectado aí instalações incorretas de componentes, montagem de partes erradas, né, discrepâncias de fiação elétrica, incluindo conexões cruzadas, objetos perdidos, ferramentas deixadas no avião, vocês já devem ter ouvido histórias, lubrificação inadequada, capotas, painéis de acesso e carenagem sem segurança, tampas de combustível e painéis de reabastecimento sem proteção, pinos de travas de solo do trem de pouso não removidos, né? E hoje, né, aqui no Brasil, a gente tem a questão da interpretação do MEL, né, da lista, do mínimo equipamento list, que é o item go e no go. Então, a dificuldade, que já é difícil de se interpretar, e se está em inglês com mais dificuldade. Em 15 de abril de 1988, um de Havilland DHC-8 decolou do Aeroporto Internacional de Seattle. Logo após a decolagem, a tripulação verificou a perda de potência do motor direito e decidiu retornar para um pouso de precaução. Após baixar o trem de pouso, na aproximação final, um fogo intenso começou no motor direito. Quase toda a capacidade de controle direcional e de frenagem foi perdida. Cruzou a área de grama, colidiu com uma placa de orientação de pista, várias carretas de bagagem e 2 pontes de embarque, parando em outra ponte de embarque. 4 dos 37 passageiros sofreram lesões graves. O avião foi destruído pelo fogo e pelo impacto. Causa provável: tampa de filtro de combustível solta. Em relação à atividade de manutenção, né, então as condições vulneráveis, que a gente tem desmontagem e montagem de grandes números de componentes, muitas vezes ambientes mal iluminados, inadequados, ferramentas inadequadas, grande pressão de tempo, né, para terminar aquela tarefa, equipe que começa e é diferente da que termina. A gente tem um acidente aí, um clássico, né, do M120 em Houston, que ele, por causa da troca, né, de equipes, e no noturno não faziam anotações nas fichas de trabalhos adequadas, esqueceram, né, os parafusos, né, e houve um grande acidente aí também. Então, a gente tem vários exemplos. Tem hoje, já em 2001, o Air Transat, né, também, um Airbus 330, que pousou em Açores, sem combustível, né, e foi na identificação, eles estiveram planejando, não sei se vocês conhecem esse acidente, e na identificação final, né, na investigação, houve aí uma troca, né, canibalismo, como a gente fala, né, de veio sem uma determinada peça, pegou peça de um outro equipamento, colocou, deu um jeitinho, né, e saiu para o voo, e no meio
do oceano, né, começou a vazar combustível. Então, a gente tem muitas histórias de helicóptero também, relacionadas à questão, né, do erro na manutenção. Então, às vezes há diferentes equipamentos trabalhando simultaneamente, equipes no mesmo equipamento, treinamento inadequado, tá? Então, é possível que ocorram falhas humanas nesse tipo de atividade. E, muitas vezes, aquelas situações acabam também se tornando rotinas dentro da organização. O voo 51 da American Airlines decolou do Aeroporto Internacional Kennedy para um voo direto até Los Angeles. A decolagem e o início da subida pareciam normais, e uma leve curva à esquerda foi iniciada a uma altitude de cerca de 100 pés. Na sequência, a aeronave continuou a subir por alguns segundos e iniciou uma segunda curva à esquerda. Na segunda curva, a aeronave continuou a subir. O ângulo de inclinação aumentou até volar para uma altitude de asas de 90 graus e altura de cerca de 1.600 pés. Então, a aeronave passou para uma atitude de voo invertido, com o nariz embaixo, e prosseguiu numa situação próxima a uma descida vertical. A aeronave colidiu com as águas rasas da Jamaica Bay. Todos os ocupantes, 87 passageiros e 8 tripulantes, morreram. A causa provável? Mau funcionamento do sistema de controle do leme de direção, devido à frenagem inadequada da unidade servo do leme. A gente vê alguns exemplos, né, de acidentes, que são acidentes, eu não trouxe acidentes mais recentes, mas são clássicos, né, que são já estudados. E a gente, como trabalhar, né, o gerenciamento do erro na manutenção. Tá? Então, a gente sabe aí da cadeia de erros, né, que todo acidente, né, ele dá sinais, ele vai se formando, os elos vão se formando, e é preciso o quê? Quebrar, né, esse elo, ter uma defesa para que esse acidente, né, ele não ocorra. O que é uma cadeia de erros, né, causas múltiplas que contribuem para um acidente. Né? Então, pode ser o estresse, né, não cumprimento das normas, uma comunicação falha, distração, complacência, né, falta de consciência situacional, e o acidente acontece lá na ponta. Já viram alguma situação dessa? É isso? Né? Então, todo mundo aí, né, hoje, principalmente, né, com o WhatsApp, com a tecnologia, né, qualquer acidente que ocorra, a gente imediatamente recebe, né? Mas tem que ter o cuidado para poder passar por uma análise, identificação, uma investigação, para chegar a uma conclusão. E ainda bem, né, que hoje a gente pode, né, trabalhar muito mais, né, voltando para a cultura de uma organização, e não na culpabilização, né, daquele piloto ou daquele mecânico, mas entender o contexto daquela organização para poder ter uma ação, né, para mudar a situação. E não adianta você punir, tirar aquela pessoa, colocar um outro no lugar, se, né, algo que estivesse sendo feito ali não estava dentro do contexto, né, da norma, da padronização, mas que se tornou uma realidade, que todo mundo fazia. Então, tem que entender o que está acontecendo dentro daquela organização. Então, vamos ver um outro. Esse aqui é um acidente muito conhecido também. Ele é meio dramático, assim, um pouquinho na fala aí, mas foi um acidente que acho que é considerado o maior acidente, né, com fatalidades, envolvendo um avião. A árdua tarefa de recuperar corpos na montanha onde a aeronave caiu continua. Mais de 20 não foram encontrados. Familiares que foram até a área de floresta densa fazem suas orações. Ainda não foram identificados os corpos de mais de 150 pessoas. Pelo menos 3 dos que morreram escreveram mensagens para seus familiares nos últimos minutos de voo. Num bloco de notas encontrado com seu corpo, Yatsubo Kamaguchi escreveu: "Sejam bons uns para os outros, trabalhem duro, ajudem sua mãe. Adeus." Os investigadores disseram que as conversas gravadas na caixa preta indicam que o sistema hidráulico do 747 falhou, tornando quase impossível controlar o voo. A comissão de investigação está sugerindo agora que uma ruptura na caverna do cone da cauda tenha permitido que ar pressurizado da cabine formasse um jato sobre a seção não pressurizada da empennagem, danificando a mesma e destruindo componentes que controlavam o avião.
esse aqui, né, causa provável, não foi esse não, desculpe, não foi esse, eu pensei que tivesse colocado, que eu falei que foi um acidente, não foi esse, o outro foi 500 e tantas pessoas que faleceram. Então, a cadeia de erros, né, como quebrá-las. Então, a gente trabalha o GRM, né, a cadeia de erros, o que a gente tem que trabalhar bastante? Políticas, né, de SOPs, procedimentos operacionais padrão, trabalhar manuais, né, se usa os manuais de manutenção, o treinamento, inspeções, boletins de serviço, equipamento de teste, né, regulamentações, né, troca de turno. Então, tudo isso, né, como trabalhar isso de forma que isso seja seguro dentro daquela cultura da organização. Tá? Então, quebrando a cadeia de erros, o que acontece quando usamos, né, os procedimentos operacionais padrão? Tá? Então, quando a gente trabalha, né, que o técnico ele tem a oportunidade de trabalhar usando a padronização, a gente pode evitar o acidente. É muito comum a gente ouvir um grupo de manutenção, mas né, o manual está lá longe, a gente está na pista, né, então tem algumas empresas ainda tem aquele computador, o carrinho que leva lá, né, perto, mas outras não tem, então às vezes dificulta com a pressão, com a correria. Então isso é uma cultura, a gente tem que trabalhar para que isso, né, não aconteça. Tem que ter o tempo adequado para ele poder usar, ele pegar aquele material, investigar e ver se ele está fazendo o correto. Então, quando isso ocorre, a realização das metas operacionais, né, que ele usa a padronização, né, é atingida. Então, e aí, quebrando os erros, né, o que o ser humano traz para o sistema com as habilidades do MRM? Proficiência, vigilância, assertividade, cumprimento dos procedimentos, comunicação efetiva, trabalho em equipe, né? Eu falei ali, enfim, tomada de decisão, experiência, liderança, consciência situacional, cultura de segurança e gerenciamento da carga de trabalho. O que acontece quando nos comunicamos de modo efetivo também, né? Então, a comunicação ela é muito importante, né, dentro do contexto do MRM, principalmente com a parte da manutenção, porque eles trabalham com ruído, usa-se muito o gestual, corte da manutenção, corte do combustível. Então, todo mundo, né, tem que entender como que essa comunicação ela acontece para que não haja erro. Realização das metas operacionais. Né? Então, o gerenciamento das ameaças e dos erros, né? Então, uma barreira representa os recursos disponíveis, nós vamos ver aqui algumas barreiras descendo, né? Para equipes de manutenção melhorar a segurança, né? Mitigando as ameaças e os erros. Usamos várias camadas de barreira para melhorar a nossa margem de segurança. Então, a gente vai ver aqui que os buracos, né? Eles vão representar os erros inerentes, né? Ou criados em cada barreira. E aí, se essas setas, a seta se forma, né? Como que a gente vai resistindo nessas barreiras? Usando, né, as técnicas que a gente tem, né? Inspeções, trocas de turnos, outros recursos, as ferramentas, tudo isso faz parte para que a seta, né, ela não vá se juntando para se formar ali o acidente. E aí, dentro do MRM, a gente vai usar o gerenciamento da carga de trabalho, né, trabalho em equipe, a comunicação, tomada de decisão, consciência situacional, a vigilância e, né, juntos, né, então a parte técnica da manutenção, junto com a parte, né, que envolve o MRM, que é o trabalho em equipe. Então, as duas situações, né, trabalhando juntos. A gente consegue aí trabalhar as barreiras para resolver, né, resistir às situações que possam ir ocorrendo no dia a dia. Porque a gente pensar, não vai existir erro, é impossível a gente pensar que, né, num trabalho diário que a gente não vai cometer erros. Sim, nós estamos falando do fator humano, do ser humano. Então, todos nós somos passíveis, sim, de cometer erros. Mas, se cometemos, vamos gerenciar. Vamos estar alerta. Por isso a equipe, a importância da equipe. Por isso a confiança no trabalho do outro, a experiência, a comunicação. Bom, gerenciando as ameaças, então a gente está mostrando a seta aí,
que eu estou falando dela, o tempo ela vai aparecer, mas é justamente isso, né? Se essa barreira, né, ela está aberta e esses furos vão, né, essa brecha vai passando, com certeza vai ocorrer o acidente, quando os buracos se alinham. E se usarmos as nossas habilidades do MRM, que a proposta do MRM é essa mesma, que a gente trabalha o CRM, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai evitar que ocorra o acidente. Cria-se uma defesa do grupo. Quando estamos mais vigilantes, com certeza também, né, a gente vai evitar um acidente ou um incidente. E você seria a última defesa, né? Que a gente fala linha de defesa. Então, a importância da vigilância, né? E a sua vigilância salva vidas. Tá? Então, quando a gente fala em vigilância, hoje, né, várias regulamentações, vários treinamentos estão focando bastante na questão da vigilância. Só que para você estar vigilante, você estar atento ali com o seu nível de consciência situacional, você tem que estar descansado, você tem que ter um bom treinamento, você tem que ter uma boa equipe, ter uma organização que está preocupada com segurança. Então, tudo isso envolve essa cultura, né, que é a cultura da organização, onde o técnico de manutenção está trabalhando, né, está inserido dentro dessa cultura. E eu sempre coloco para manutenção. Se o piloto ele pode voar com segurança, essa segurança, eu acho que o coração da aviação é a manutenção. Né? Se esse coração está bom, está funcionando, nós estamos bem. Então, se essa vigilância, né, se essa manutenção da organização está bem, o piloto ele vai poder voar com segurança. Porque se naquele momento aparecer uma situação, né, uma ameaça que ele vai ter que gerenciar, imagine se ele, nesse gerenciamento, acontece uma pane, né, por questões da manutenção. Então, o objetivo geral do treinamento, então, reforçando aí, é a questão da gente estar, né, um treinamento ainda relativamente novo no Brasil, né, nas empresas até maiores, né, de 121 já estão cumprindo, já estão fazendo, algumas de 135 também, né, já estão aplicando o MRM, o GRM também, como é conhecido, mas a gente tem que estender esse conceito, esse treinamento para as outras áreas, né, de preferência que fosse até na formação do técnico de manutenção. Então, eu peguei os tópicos que eu achei assim, mais importantes dentro do contexto, porque no treinamento a gente fala de comunicação, de trabalho em equipe, automação, então estresse, fadiga, mas importante assim que interfere bastante, que pode, né, ser ali no erro, né, direto. Acho que a consciência situacional, né, a questão da dúzia de erros, né, do próprio ambiente que produz, como a gente pode gerenciar esses erros na manutenção. E, né, quero agradecer e deixar aí um que eu achei muito bonitinho, que eu peguei até na internet, né, os Anjos do Céu, né, que a gente tem que estar preocupado aí com a manutenção. Muito obrigada. Tem uma coisa muito importante na manutenção, que está escrito na Embraer, e o primeiro lugar que eu vi foi na Neiva. Escrito, diz o seguinte, que errar é humano, na manutenção da aviação é crime. É crime se errar, você não pode errar. A segunda coisa básica é o seguinte, vocês têm que lembrar uma coisa, que o técnico de manutenção, o pessoal de manutenção é muito importante. E se um avião custa X, você vai gastar 3 ou 4 vezes X o custo do avião em manutenção durante a vida dele toda. Isso é um dado estatístico. Você tem sempre isso daí. Então, é muito importante estar isso vocês verem. E a necessidade. Hoje, um técnico de aviação está ganhando mais que um engenheiro. Em muitos casos, desde que saiba inglês e saiba a coisa. O inglês é importantíssimo.
Bem, senhores, o Aeroclube do Paraná e todos os presentes agradecem as brilhantes palavras da doutora Elisete Lacerda. Esperamos tê-la conosco novamente em breve. E gostaria de convidar o professor Segala, dos cursos do Aeroclube do Paraná, a realizar a entrega da placa de recordação pela presença da professora Elisete. Boa noite a todos. Queria agradecer à doutora Elisete por ter aumentado a nossa consciência situacional. Eu acredito que muitos dos meus alunos aqui sabem o quanto eu falo de consciência situacional. Muitas vezes as pessoas não percebem o quanto é importante em todos os aspectos. E aí, dentro dessa nossa plateia, nós temos pilotos, comissários e técnicos de manutenção, todos voltados para um objetivo em comum, né? A segurança operacional. Então, queria agradecer pela sua presença, por nos enriquecer e nos aumentar a consciência situacional. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aumentou. Assim? Sim. Ah, então tá bom. Muito obrigado. E aí materializamos com uma placa aí, agradecendo, tá? Da manutenção, é um grupo que eu tenho trabalhado bastante, que eu gosto demais de trabalhar e gostaria que todos, né, vocês que estão se formando, que são pilotos, estão começando a carreira, né, que tenham um olhar para o grupo, né, que crie esse laço de vocês, né, de confiança entre um e entre o outro. Isso é importante para a segurança e para o voo mesmo, para vocês, né, como pessoas, um acreditar no trabalho do outro. Para vocês, né? Modelos como elaborar o MRM, como fazer a pesquisa, as fases. Também deixei um questionário que eu aplico, que já foi validado pela ANAC, também em relação a como trabalhar, né, a implantação do MRM a partir do início com uma pesquisa para identificar as ameaças, as situações que existem no grupo. Então, também pode ser de instrumento de trabalho, até para o pessoal da universidade, mas você tem que também da universidade,